fraude trabalhista. Em vez de colocar o processo de pauta, o advogado não vem deixando a pauta cheia e fazendo outros advogados esperarem sem necessidade. 3 vezes. Isso também deve ser. 133 75 traço 21. Celso Cordeiro. Número de Renato. Eu vou fazer a sustentação, eu vou fazer o relatório, só pode fazer a sustentação do justiça. Alega que em 13 do 4 de 2009, entrou em contato com a recorrida, conforme o protocolo, solicitando a visita de um técnico com o objetivo de sanar o problema das ligações não realizadas e cobradas. Sendo que tal problema persiste desde a instalação, que ocorreu cerca de 2 anos atrás, que aguardou em sua residência a presença do técnico, contudo não ocorreu. Ao final do prazo, procedeu um novo contato de fornecido um novo prazo de até 18 horas, no dia 16 do 4, e fez outras reclamações sem êxito, requer o cancelamento das cobranças por ligações não completadas e danos morais. A defesa da preliminar de conexão tem limite que autor tem outras 4 ações contra a ré com o mesmo objetivo, sendo que o processo número 2009, final 03, versa sobre a mesma fatura contestada nesta ação. E não houve lesão à honra, à fama ou bom senso ao nome do autor, descabendo dano moral postulado. E a exercício regulado do direito, seus serviços foram devidamente prestados. A sentença de folha 78 julgou improcedente o pedido. Foi não, doutor? Bom, fiz um texto aqui, eu estou divulgando em causa própria, tá? De outros julgadores, membros da segunda turma recursal dos juizados especiais cíveis do Estado do Rio de Janeiro e demais presentes esta sessão de julgamento. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2011. Processo 00-13-375-21-2009, 8-19-0205. Senhor relator, doutor juiz de direito Ricardo Alberto Pereira. Meu nome é Celso Cordeiro Júnior, hora recorrente, advogando em causa própria, em face da Telemar, hora recorrida, representada aqui pelo escritório de advocacia Gomes e Gomes, ao qual tudo indica, faz parte desse o senhor doutor Otávio Augusto Brandão Gomes, pelo que sei, ex-presidente da OAB, seção do Rio de Janeiro. Trata a demanda sobre cobrança indevida sobre ligações telefônicas não completadas, onde, administrativamente, a Telemar, no primeiro momento, se recusou a cancelar tais cobranças, pelo que ingressei em juízo para fazer valer o meu direito de não pagar por qualquer quantia indevida, por mais ínfima que fosse. Em juízo, a Telemar, em conluio com o escritório de advocacia Gomes e Gomes, sempre procuraram colocar o recorrente como desonesto e mentiroso, onde estaria buscando se locupletar indevidamente às suas custas. Porém, a recorrida e seus patronos não conseguiram enxergar no recorrente outra coisa a não ser os vícios que carregam dentro de si mesmo. Se não, vejamos. A Telemar, em conta de vencimento em 8 de 9 de 2009, vem devolvendo todos os valores cobrados indevidamente em dobro, aliás, como deva ser toda e qualquer cobrança indevida. A Telemar, junto à Anatel, em 20 de 12 de 2009, pede desculpas pelos transtornos causados ao recorrente, onde esclarece que as cobranças por ligações não completadas foi por motivo de falhas em seus equipamentos. A Telemar, novamente junto à Anatel, em 14 de 7 de 2010, confirma que as cobranças foram tarifadas indevidamente. Ora, a recorrida por seu patrono continuar em juízo, alterando a verdade dos fatos por ela admitidos fora dele, configura a teor do artigo 17, inciso 2º do CPC, litigância de má-fé. Nesse sentido, a aplicação desse instituto não é mera faculdade do julgador, a teor do artigo 18 do CPC, onde expressamente diz que, configurada a má-fé, o juízo ou o tribunal, de ofício a requerimento, condenará o litigante de má-fé a indenizar a parte contrária por todos os prejuízos causados, ou seja, não resta outra coisa a não ser a condenação da Telemar e do escritório Gomes e Gomes, sob pena de desmoralização do próprio Poder Judiciário. É preciso ainda observar e aplicar corretamente o verbete sumular 75, quando esse diz o simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte,
Eis que existe uma tendência em sede dos juizados de que tudo seria mero aborrecimento ou que não ensejaria danos morais. É preciso ter cuidado quanto a isso. Caso contrário, em casos como o que está sendo aqui apreciado, haveria vergonhosa legalização da cobrança ilícita. Eis que qual seria a vítima que bateria as portas do judiciário para amargar prejuízo maior? Melhor seria pagar ou deixar ser roubado, sem nada a reclamar. Por fim, outros julgadores, concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. Onde eu aguardo e espero que a conduta da Telemar e do escritório Gomes e Gomes sejam verdadeiramente apreciadas. Só isso eu gostaria de falar, né? Verificamente, as faturas juntadas pelo autor e os números que efetuaram a ligação são mesmos. Logo, não estou comprovado que esse autor impedindo a cobrança pela regra. Além disso, o autor não trouxe planilha de débitos que considera indevido. O autor, na verdade, ele junta as contas e faz uma marcação em algumas contas. E, por ocasião da audiência, ele junta outras contas com algumas marcações, mas não há planilha. Eu confesso que, a princípio, a minha ideia é exatamente julgar extinto por ausência de planilha, sem mérito, para que essa causa possa ser rediscutida, porque outras contas que foram apresentadas em audiência, eu não poderia permitir o aditamento, porque a não teria tido tempo de levantar sobre essas contas que foram apresentadas em audiência. E essa conta que você refere realmente existe nos autos. Conta de 8/9 de 2009. Mas dessa conta de 8/9 de 2009, eu não consigo identificar, realmente houve crédito de várias ligações, a que se refere as outras contas. Que ligações são essas? Que agora eu tenho que pegar essas ligações para saber se sobrou alguma ligação ou não. Por isso, a princípio, eu estou votando pela extinção dos feitos, sem resolução de mérito, por necessidade de planilha. Eu acompanho, eu acho o seguinte, quer dizer, fazer só uma observação em relação à situação do doutor primeiro. Eu datamente discordo sobre a situação que o judiciário não fica em indenização, os julgamentos de hoje mostram isso amplamente, então não concordo. Agora, em relação à planilha, eu concordo com você, porque é o seguinte, não basta para mim a indicação antes, por uma razão simples, e depois, nada impede que depois seja incluído um ou outro, e aquilo ali não foi por outra razão que foi feito anunciado no 3.3, exatamente para que a pessoa indique de forma precisa, e até que tem um benefício de que, se for acolhida a planilha, vai permitir a aprovação sentencialista, que é um mandamento da lei. Então, eu acho que a planilha ela tem que vir clara, até para dizer, olha, essa conta eu quero refatorar, eu quero cancelar e quero... Pela eu só poderia fazer um esclarecimento. Então, eu acho que é o seguinte, quer dizer, se ele pagou a conta, ele vai ter que pedir, olha, está aqui minha planilha, eu quero cancelamento e devolução desse valor que eu paguei em dobro. Se ele não pagou, eu quero emissão nova conta, deduzindo aquelas contas, e aí vai especificar, isso vai permitir a aprovação de sentença. Eu acho que isso não foi feito, e eu acho que também o julgamento vai ter, que eu acompanho, não vai ter nenhum prejuízo para ele, na medida em que ele poderá para votação sem nenhum prejuízo. Né? Então, eu acompanho também, sem a planilha, circulação de sentencialista. Não tem como ficar especificamente. Seja com caso, seja com O até bem colocou na tribuna, ele na audiência trouxe uma outra conta do suposto crédito. Aí eu já não sei mais aquele crédito, a que conta ele se refere antes, exatamente pela ausência de planilha. Mas não é só isso também, só que quer dizer, se é na audiência, e todo o julgamento essa é o discurso, né? Caberá ao réu na audiência trazer a comprovação de que foi feito ou não. Se isso é feito na audiência, não tem nem como. Uma unanimidade, eu extinto feito sem resolução de mérito por ausência de planilha. Próximo, doutor José de Matéria, 59.022, traço 43. Recorrido, recorrido. Itaú, e a edição da Mancano,